E aí, gente, mais um vídeo. Tô conseguindo manter a pontualidade, né? Hoje eu vou trazer um vídeo que vai ser muito difícil pra mim comentar, porque não é todo mundo que vai concordar com a minha opinião agora. Alguns vão falar que eu tô tentando impor a minha opinião, o que eu penso pras pessoas, mas vou falar um pouco dos assuntos pertinentes a nós. Nesses últimos dias foi discutido muito nas redes sociais, e são assuntos que as pessoas tendem a discutir. Bom, primeiro, vou tentar fazer uma linha aqui. Eu, como fui criado dentro da igreja cristã, sempre, durante muito tempo, fui contra o aborto. Em casos como o feto crescer sem cérebro, ou ter algum risco de vida para a mãe, ou simplesmente o feto ter algum problema de saúde e não vai resistir, nesse ponto eu ainda era a favor do aborto, mas meio contra sim, ainda sou meio contra assim porque tem aquele lado do caráter da pessoa, da mãe que tá tendo aquele bebê. A gente tem meios anticoncepcionais, tanto para o homem quanto para a mulher, tem a vacina também, se não me engano tem uma vacina anticoncepcional, tem espermicida, tem vários outros dispositivos anticoncepcionais que estão disponíveis de graça na farmácia. Qualquer farmácia que você vai, qualquer posto de saúde, você consegue esses meios anticoncepcionais. Se o aborto for legalizado, não é todo mundo que vai abortar, vai retirar o filho, mas tem gente que, infelizmente, tem gente que não pensa assim, que só pensa no seu bem-estar. Ela sabia que tinha a opção de os anticoncepcionais, mas mesmo assim arriscou fazer sexo sem preservativo. Outra coisa assim. Mas aí vem gente falar, mas o corpo é meu. Não interessa, você tinha a opção de se cuidar. E no caso de a família, a mulher tem 12 filhos, sobrevive com um salário mínimo. Como ela vai ter condição de criar mais um filho? Às vezes tem gente que faz um filho por ano. Há 40, 50 anos atrás ainda era possível criar 12, 13 filhos, porque as famílias produziam seu próprio alimento. Hoje em dia, infelizmente, não tem. E mesmo quem consegue produzir seu próprio alimento ainda passa necessidade, porque não é só o alimento que ela tem que produzir. Tem que comprar roupa, remédio, material escolar, etc. Não é toda família que tem condição de comprar tudo isso. E a gente tem que pensar por esse lado assim. O aborto até agora não foi legalizado porque uma grande maioria, como eu falei, as pessoas costumam colocar a crença em cima do argumento delas e não usar os argumentos próprios. E depois vem a questão do casamento homoafetivo, que tem se discutido e legalmente no cartório ainda já foi aprovado. Os homossexuais podem se casar, podem, em alguns estados, aliás, não são todos os estados que aprovaram isso, mas os homossexuais podem se casar e já podem adotar uma criança. Aí vem as pessoas falar, mas união homoafetiva, casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido por Deus, porque na Bíblia fala que Deus abomina os homossexuais, que isso eles consideram um pecado. Mas qual será que foi a verdadeira mensagem de Cristo? Não foi o amor? Tá errado? Qual que é a diferença entre a relação entre um casal homossexual e um hétero? Não tem nenhuma diferença, os dois se amam da mesma maneira. Aí fala, mas tá na palavra, o homem tem que casar com mulher, e não homem com homem e mulher com mulher. Vai contra os valores da família também, que as pessoas usam muito agora, né, os valores familiares. Mas quais são os valores familiares? O que é uma família? Que família é essa? Não tem nenhuma diferença de uma família heterossexual e homossexual, formada por homossexuais, sejam homens e mulheres. Não venho falar de valores familiares, sendo que os próprios casais héteros às vezes engravidam e abandonam o filho. Não quer ter filho e põe para adoção, ou deixa em qualquer lugar. A gente vê todo dia um bebê sendo abandonado porque não teve o apoio do homem, ou os dois deixaram no centro de adoção. Tem criança que quase chegando na fase adulta e até agora não conseguiram uma família, enquanto esses casais homossexuais eles querem ter filho, mas não pode, e muitas vezes durante muito tempo eles não conseguiram adotar uma criança. Então os casais heterossexuais os heterossexuais não têm direito de impedir isso. A gente não tem direito de jogar, de apontar o dedo, de falar que eles estão errados, porque não são eles que vão adotar a criança e abandonar, deixar ela de lado, porque todo dia a gente vê uma criança, reportagens por Cracolândia, tem centenas de crianças abandonadas, não tem nem idade não tem nem maturidade, e elas estão lá se matando a cada dia. E as pessoas vêm falar de valores familiares, de direitos humanos com relação ao aborto e outras coisas, mas união homoafetiva e adoção não tem nenhuma diferença. E quem é a igreja ou o Estado para decidir como eu devo me comportar, como eu devo ser feliz? Porque eles tentam impor o limite, mas eles não levam pro lado racional, mas pro lado religioso, pro lado da crença deles. E a única mensagem que o próprio Cristo deixou foi pra gente ser feliz.
Porque se uma união homoafetiva é pecado, é abominável por Deus, então se a gente tem que seguir retamente a palavra, então a gente vai ter que entregar as nossas filhas para ser escravo sexual em casamento forçado, e a maioria daqui vai pro inferno quando falecer, porque a maioria dos casais heterossexuais não são felizes. Uns traem um ao outro. Eu, como heterossexual, eu penso assim: se eu me comprometi com uma pessoa, eu tenho que estar com ela, fazer ela feliz o máximo possível. Se eu não tô feliz, eu não vou trair ela. Eu vou pegar e vou falar: eu não tô feliz com você, e acabou. Ou senão eu falo: vamos tentar de novo, vamos começar de novo, ver onde que eu errei, onde a gente errou, e ponto final. E a gente não tem nada que se meter na vida do outro, se é certo ou errado, como ele vive ou deixa de viver, se é feliz ou não da maneira que ele tá. A gente podia muito bem cuidar um da vida do outro e pronto. É muito fácil você empurrar uma crença pra uma pessoa, condenar as atitudes de uma pessoa, mas você ir não olhar pro seu próprio rabo. E agora vem a legalização das drogas. Aborto e a legalização das drogas são temas assim, são coisas que dificilmente vão acontecer no nosso país, simplesmente porque eu sou a favor de legalizar a maconha, só maconha, porque as outras drogas não tem no efeito medicinal comprovado. Antigamente a cocaína era usada em tratamentos médicos e tal, mas a maconha foi cientificamente provado que ela tem esses benefícios dela. E como qualquer droga tem os malefícios, se ela é inalada tem monóxido de carbono, essas coisas, mas é muito menor, é uma coisa muito menos perigosa do que o cigarro e o álcool, porque ninguém que fuma maconha vai pegar um carro depois que fumar maconha. O álcool, o cara vai lá, ele compra em qualquer lugar, toma uma cerveja, uma pinga, pega o carro e mata lá, atropela uma pessoa. Já uma coisa não, o cara tem consciência do que ele está fazendo. E por que o álcool tem que ser legal? Porque tem tantas outras drogas que são letais, são legais, que vendem de farmácia. E é uma coisa que provou-se cientificamente eficaz no tratamento de câncer, outras doenças, coisas que a quimioterapia e os outros remédios não são tão eficazes para tratamento de outras doenças. Para legalizar o aborto e a maconha, caso for legalizar outras drogas, o Brasil tem que passar por uma reforma muito grande. Porque o Brasil não é nem um país de terceiro mundo ainda. E se caso legalizar as drogas, como que vai dar um apoio médico, social e psiquiátrico para um usuário de cocaína, caso seja legalizado e tal? Mas eu sou contra a legalização da cocaína, crack, ecstasy, essas coisas. A maconha tudo bem, porque durante muito tempo ela foi usada por muita coisa. Fabricar papel, ela é até mais resistente que o próprio papel normal. Ela é usada para fabricar roupa e outras coisas, porque normalmente uma árvore, para ela estar no ponto de corte, ela tem que ter pelo menos 2 anos, no mínimo. A maconha, em 1 ano, você consegue colher ela e transformar em papel. Então, mas vocês pesquisem, não vai de cada um. E também a gente vê no jornal as pessoas falando na rua também, comentando sobre a maioridade penal. Eu acho que ela pode sim resolver a parte dos crimes, assim, diminuir bastante o crime. Só que ainda falta muito pra gente chegar no nível que as prisões consigam resolver, ou pelo menos recuperar uma pessoa. Porque o nosso sistema prisional, ele piora um ser humano do que ele melhora. E o nosso sistema judiciário também, porque o menor, se ele cometer um crime, ele fica pelo menos 3 anos, 1 ano na FEBEM e já tá liberado. Se ele tem idade para fazer sexo, se drogar, cometer crime, então ele tem idade para pagar pelos seus crimes como adulto. E a maioria das pessoas não vê isso. Coloca os direitos humanos nisso, no meio. Porque os direitos humanos foram criados para favorecer um todo. Principalmente a quem trabalha, a todas as pessoas, mas infelizmente ela tem favorecido os criminosos, os bandidos. E no caso da redução da maioridade penal, a gente teria que rever todo o sistema prisional e todas as leis. O nosso país ainda é muito atrasado com relação ao sistema prisional. A gente pode ver exemplo nos Estados Unidos, em outros países assim de fora, em países de fora assim da América do Sul. O sistema prisional deles até que é muito bom. Eles recebem tratamento humanitário. Tem gente que não tem recuperação, mas por outro lado eles também são humanos. Para acomodar o sistema de execução e tal, como é nos Estados Unidos e outros países que tem pena de morte, a gente teria que rever muita coisa do nosso sistema, fazer toda a estrutura das penitenciárias em geral, para poder acomodar esse sistema de execução de pessoas. E teria que rever centenas e centenas de casos. Às vezes tem uma pessoa que agiu em legítima defesa e foi condenada como homicídio. A gente tem que pensar, tem gente que agiu de uma forma muitas vezes para se proteger, para proteger a família, que a família corria risco, ele teve que agir. Agora tem os caras que sabiam do risco que ele estava correndo, que aquilo errado, ele insistia em matar as pessoas por prazer. Tem os
os assassinos em série e tal, os estupradores e pedófilos, assim, eu acho que tem que ser executados, assim. E quando é homicídio qualificado também. Mas a gente tem que escutar a justificativa, dar a oportunidade de talvez eles terem uma forma de recorrer e ter um tratamento humanitário. Cabe a nós também cobrar isso. Se um dia a gente for preso, a gente vai ter como recorrer, a gente tem não um conforto, mas poder ter uma certa dignidade, mesmo que a gente tenha cometido um crime. Crimes hediondos, e os crimes hediondos também tem que ser punidos severamente. A gente tem que mudar as nossas leis, porque as nossas leis são muito brandas. Só que infelizmente a pena de morte só vai favorecer os mais afortunados, porque eles podem pagar o advogado, podem subornar funcionários, servidores da lei. E a maioria desses casos a gente pode até ver casos de corrupção e tal, que são mais simples, não são tão hediondos, mas assim, eles acabam matando, porque eles retiram dinheiro de áreas importantes e acabam matando pessoas porque eles não têm o devido atendimento. Por exemplo, no hospital a gente não tem educação mais. Nosso sistema todo, por um todo, seja o judiciário, penal, o sistema educacional e de saúde, está totalmente à míngua, de terceiro e quarto mundo, assim. E as pessoas não percebem isso, né? Mas enfim, como eu estava falando, tem que ter uma revisão desse sistema, para que eles sejam benéficos para todo mundo. Que não favoreça só o cara que está lá, o cara rico, o político rico, porque tem que punir severamente. De uma forma indireta, o cara que cometeu um homicídio, ele é um criminoso grave. Desde o cara que roubou um saco de feijão para poder... A gente tem que ver também, tipo, ter uma maneira de separar. Porque, por exemplo, não tem como um cara que roubou um pacote de feijão para dar para sua família comer porque não tinha emprego, a família estava passando fome, ele teve que roubar, ele não tinha dinheiro. De onde tirar dinheiro para dar para a família? Ele não é um criminoso, ele estava tentando dar um sistema para a família dele. Agora, homicídio e estuprador tem que ficar separado dessa parte também, mas a gente tem que ter poder entender esse lado. E meio que, tipo, direitos humanos ele mais favorece as classes mais altas do que a mais baixa. Se não houver pena de morte, dentro das penitenciárias os presos não têm mínima forma de se ressocializar. As pessoas não enxergam dessa maneira. Falam, de qualquer forma tem que matar. Não, mas tem pessoas que têm recuperação e tem pessoas que não. A gente tem que entender isso. Mesmo os que forem soltos, assim, os presos, quando eles saem, de uma forma ou de outra, eles vão voltar a cometer crime, sim. E tem outros que não. Mas infelizmente, aí eles vão voltar. Alguns voltam a cometer crime, voltam à prisão porque eles saem e não tem apoio nenhum. E as pessoas não dão uma oportunidade da pessoa provar que ela tá recuperada. Ela não é mais um criminoso. Não é só pela ficha criminal do cara, mas o cara pode ter se recuperado. Sabe-se lá o que levou ele a cometer crime, mas ele se recuperou. O que leva uma pessoa a cometer um crime, muitas vezes tem aquele argumento que é falta de oportunidade. Tem falta de oportunidade, tem a pessoa que nunca quis tentar uma vida digna. Tentou o caminho mais rápido e o mais fácil, e acabou tendo que merecer. E vai desde a educação também, né? Não tem uma base familiar, os pais não têm um emprego, então o cara vê desde pequeno a família passando necessidade, então ele vai querer ter alguma coisa, vai cometer um crime evidentemente para ter alguma coisa para comer às vezes, ou ele vê uma coisa que não pode ter. Eu costumo criticar a funk ostentação, mas exatamente a maioria incentiva, tem um certo tipo de educação, mas tem a maioria que o funk ostentação é simplesmente uma forma do cara, ele quer ter aquilo que ele vê, aquele MC que foi pobre como ele, mas eu não... Bom, tinha enchido o cartão da Câmara, mas eu voltei agora. Como ele dizendo, o funk ostentação, ele de certa forma, ele é uma música que às vezes edifica, tem aquele certo ponto que ensina o cara a lutar pelo que ele quer. Por outro lado, ele meio que ensina a pessoa a dar valor mais ao material. E aquele cara, aquele molequinho lá que ouve aquele funk, vê aquele clipe do cara cheio de cordão de ouro, de carro, de moto e tal, ele vai querer ter aquilo lá, mas muitas vezes ele não tem, não vai ter aquilo lá de um jeito fácil, como é que o cara canta no funk, canta um monte de coisa, ostentando o que ele tem de um jeito fácil, assim, que não seja trabalhando numa profissão normal ou outra qualquer, que não seja cantar funk, assim como o sertanejo universitário e tal. De certa forma também é uma opinião. Ensina a pessoa a lutar pelo que ele quer, como eu falei. E eu tô falando isso porque, de certa forma,
quem faz vídeo pra internet assim como eu, ele se empenha em fazer vídeo pra internet, de certa forma ele vai formar uma opinião. Qualquer um pode formar uma opinião assim, seja ela concreta ou não. Mas como eu falei, ele vai, de certa forma, vai acarretar a pessoa a querer ir pro crime, assim, alcançar as coisas de jeito mais fácil. Mas ele não teve a intenção de cometer um crime por cometer. Ele não é um psicopata, ele não é um assassino a sangue frio. Todo custo ele tentou ter aquilo que mostra na TV. E essa é a minha opinião, como eu tava falando. Esses assuntos são a minha opinião, o que eu penso sobre isso. Porque a gente tem que servir de exemplo para que as pessoas elas tenham essa consciência que, tipo, opinar uma coisa que seja parta dela e não, tipo, da religião, envolva a religião dela, que ela esteja usando a crença dela para justificar suas atitudes, como repudiar a pessoa, ou um cara que tá do lado dele, mas que ele use a opinião dele para expressar o que ele pensa e deixar a crença dele para, tipo, a mensagem que todas as religiões deixam, de uma certa forma, a gente amar o nosso próximo, a gente cuidar do nosso próximo, não da vida do próximo, do que o próximo, o que o cara deixa ou não de fazer da vida dele, se ele usa ou não uma droga, se a esposa dele ou se a moça ela decidiu abortar, tirar o filho, o problema é dela. Cabe a ela, não cabe a gente a decidir, a querer justificar o que ela fez ou não, cabe a ela. O problema é dela se ela decidir tirar um filho. Mas a gente saber entender e ao mesmo tempo tentar discutir de uma forma sadia sobre tudo isso. E muitas vezes dar um apoio para a pessoa, ensinar que, tipo, uma droga ela não é legal, não é a maconha pelo menos. Se ele quiser fumar uma maconha, usar droga, o problema é dele. Mas enxergar os dois lados, assim. As outras drogas, tipo crack e cocaína, elas não tem lado positivo nenhum, só tem lado negativo. Mas quanto a maconha, porque a gente vê esses caras, uma molecadinha usando camisa, boné, roupa com a folha da maconha, mas sendo que eles nunca usaram, não sabem nem o que é. E, tipo, ensinar que, tipo, se eles quiserem usar maconha, use, mas só depois de uma certa idade, depois dos 18 anos, assim. Aí eles podem fazer o que eles quiserem, porque até os 18 anos o cérebro dele ainda está em formação, o cérebro dele não está formado completamente. Então isso vai prejudicar muito o futuro dele. Isso é ele se empenhar até uma profissão primeiro, uma vida estável, para depois ele começar a usar droga, a fumar maconha e tal. Ensinar que a maconha não é só um negócio para ele ficar chapado, mas tem muita gente, por causa da imprudência deles, de estar usando, passando uma mensagem negativa sobre a maconha, que muita gente está assim, que depende do uso da maconha, do canabidiol e outros substratos da maconha, da cannabis, eles não estão tendo acesso a essas coisas, porque uma grande parte das pessoas que é muito conservadora, elas veem isso das pessoas de uma atitude errada, assim como eu vejo, fazendo graça, sabe? Elas não sabem nem o que elas estão fazendo. O que elas estão fazendo pode afetar essas pessoas que dependem da... E tanto quanto o regime prisional, como eu falei, da pena de morte, diminuir e reduzir a moralidade penal, pode sim ajudar de uma certa forma, mas precisa de uma revisão toda do sistema educacional, porque se as pessoas, se os adolescentes tivessem uma educação melhor, talvez elas, tanto dentro de casa e na escola, se elas tivessem uma educação melhor, elas podiam, ao menos, ter uma chance. Não adianta nada reduzir isso tudo, ou não, os adolescentes não têm empenho em tentar uma outra vida. E até muita gente que sai da prisão, que elas possam ter um apoio, as pessoas possam entender o lado deles. E se caso a pena de morte fosse aprovada aqui no país, e elas tenham todos os direitos, os acessos que até advogado, a poder contestar isso. Uma coisa que eu queria falar é a gente que está fazendo vídeo na internet, que a gente possa formar opinião. Resolvi fazer esse vídeo por causa do Pirulo e do Cauê Moura. Eles me motivaram de uma certa forma a expressar melhor as minhas... É o que eu penso. E cara, pra gente, de certa forma, saber discernir, como eu falei, o lado social, o lado racional, do religioso, espiritual. Porque muitas vezes o religioso ajuda, sim, de certa forma, a pessoa a encontrar a felicidade, a paz, mas por outra forma, ela acaba atrasando o país. Por exemplo, a gente pode ver no Oriente Médio, nos países muçulmanos, a religião interfere nisso, nas leis deles. As mulheres são obrigadas a casar e elas não têm benefício nenhum. E serve por um todo. As pessoas não têm direito nenhum, assim, a se expressar, a viver a vida como elas querem, por causa da religião do país, que impossibilita elas viver aquilo. A gente sendo um país laico, que a gente respeite sim as religiões, mas que a religião
nossas leis, na forma que a gente governa. Ela acaba mais atrasando do que proporcionando, do que desenvolvendo o país. E o andamento de leis e tal. Isso tudo que envolva as leis e o bem-estar da população também, já sejam vistas de uma outra maneira. O povo possa ter uma opinião clara sobre isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, que já ficou muito longo, porque a primeira parte deu 16, quase 17 minutos de vídeo. Que a gente possa lutar pelos nossos direitos, como eu falei no vídeo anterior, que o brasileiro ele tem orgulho da liberdade que ele tem e que ele possa ter a consciência que nós somos um país livre, que a gente tem nossos direitos de contestar as coisas, de uma forma ou de outra. Enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, e se você gostou desse vídeo também deixa o seu joinha e seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E nos meus blogs também se inscreva nos meus blogs e sei lá, até o próximo vídeo.